Ok, Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é 11 de setembro de 2011, domingo. O verbete é de número 2051, 4 páginas, 48 logias e 14 máximos. O tema, periscópio proexológico. A especialidade é a cosmovisiologia. Quem redigiu o verbete é a professora Milena, que está aqui firme, muito bem assessorada, esperando todos os petardos intelectivos de vocês para o periscópio que ela escreveu. Definição. O periscópio proexológico é a capacidade, o atributo intraconsciencial, predominantemente mental somático, da consciência permissivista homem ou mulher, ver, perceber e apreender o entorno de maneira racional e cosmoética, englobando ideias, conceitos, fatos e parafatos, direcionadores da consecução da programação existencial. A manutenção da reciclagem autopensênica intermissiva. A visão 360 graus, capturando informações convergentes à realização da programação existencial. A visão por trás do morro, a visão de longo alcance, o ato de ir além dos olhos físicos, a gratidão orientando a assistência. A PROEX sendo trilha e não trilho. O aumento da autocosmovisão proexológica. A para-história pessoal permeando os fatos atuais. O avanço evolutivo inesperado decorrente de extrapolacionismo parapsíquico. Eu li apenas uma partezinha pequena, tem muito mais dados aí. Agora, na remissiologia, nós chamamos atenção para 5 itens dentre os 15. Abertismo consciencial, autodestravamento, bússola intraconsciencial, intencionologia e para-ângulo. Frase enfática. A obtenção do periscópio proexológico é conquista prioritária e exequível para a consciência permissivista, lúcida e cosmoética, objetivando êxito no completismo pessoal interassistencial. No teste de avaliação pessoal, pela escala de 1 a 5, em qual nível você se situa quanto ao emprego do periscópio proexológico pessoal? Você vem investindo na cosmovisão aplicada à autoproex? Há uma referência de filmografia específica falando sobre o filme O Outro Lado da Nobreza. Questionamento. De que modo a conscienciologia vê a questão dos gêmeos siameses? Afinal, são duas consciências governando o mesmo corpo. Sim, o processo é que a gente vê que cada um tem personalidade diferente do outro. Até os siameses, até os chifópagos. Isso aí é que nós chamamos a atenção. É o processo da individualização permanente. Para a verbetógrafa. Fatologia, página 17, quinta linha. Gostaria de saber como podemos acessar, melhorar, otimizar a visão da nossa ficha evolutiva pessoal aqui na dimensão intrafísica. Também que ampliasse o item seguinte, a gratidão orientando a assistência. Bom, a ficha evolutiva pessoal, ela é difícil da gente acessar nessa dimensão. Quer dizer, o registro de todas as ações daquilo que a gente fez no passado. Mas o ideal é que a gente faça essa ficha evolutiva da nossa vida atual. Ou seja, o que eu já produzi, o que eu já realizei, o que eu já escrevi, o que eu já publiquei, quantas consciências eu assisti, para quantas pessoas eu já dei aula. Então, o ideal é que ela tenha essa visão mais abrangente da ficha evolutiva dela atual. E aí, na medida em que ela vai avançando, ela vai chegar a um ponto dela ter uma cosmovisão da ficha evolutiva dela das outras vidas e das outras atuações dela. O outro item, a gratidão orientando a assistência,
Tem um verbete que eu sugiro que o teletertuliano leia, que é o Retribuciologia, do professor Olegário Borges. Ele escreve justamente sobre isso, a técnica de você fazer um cotejo entre aquilo que você recebeu da vida e aquilo que você já retribuiu. Então, pensar que muitas vezes a nossa programação existencial, ela é feita, ela é executada pensando no processo da gratidão. Se a gente recebeu os aportes, na verdade, a gente recebe para executar a proexis. Então, pensar naquilo que a gente recebeu e se a gente está conseguindo retribuir aquilo que foi dado. A verbetógrafa, Parafatologia, página 18, segunda linha. Poderia nos ampliar a para-história pessoal permeando os fatos atuais? O presente, né, a nossa vida atual, ela é o resultado daquilo que a gente fez no passado. Então, é importante primeiro a gente entender como é que é o nosso funcionamento hoje, a gente estudar um pouco da biografia atual. Como é que eu sou, como é que é o meu temperamento, em que contexto eu nasci, a minha mesologia. A partir daí, ela vai começar a levantar algumas hipóteses em relação à para-história dela. E ela vai perceber que a proexis dela, ela é baseada justamente nos resultados daquilo que ela fez no passado, dos resultados da para-história, da holobiografia dela. Para você, na página 18, Interaciologia. A interação, faculdades mentais para percepções multidimensionais. Poderia ampliar o conceito? Então, para que a gente possa desenvolver esse periscópio proexológico, uma das técnicas é você ampliar o seu conhecimento geral. Então, você estimular esses atributos mental-somáticos, essas faculdades mentais, enfim, estudar, ler, se atualizar, fazer um cosmograma sobre o contexto em que você vive. A partir daí, a tendência é você ampliar as para-percepções multidimensionais. Ou seja, se você é uma pessoa antenada no contexto em que você vive, a tendência é você também ficar antenada nas para-percepções. Porque tem aquela pessoa que ela é extremamente desligada na vida intrafísica, ela vai ter mais dificuldade em ter as para-percepções. Na página 18, sinergismologia. O sinergismo, olhar físico, olhar multidimensional. De que modo calibrar, melhorar o olhar multidimensional? Como relacionar o olhar intrafísico à multidimensionalidade? Então, isso é um exercício. A pessoa, assim, durante toda a escrita do verbete, eu brinco com o olhar, com o ver, né? Às vezes a gente tem a tendência, tem até na fatologia eu coloco o ato banal da olhadela, né? Às vezes a gente pensa que olhou, mas a gente olhou com superficialidade. Às vezes a gente não consegue nem perceber o físico. A gente não sabe com que roupa que aquela pessoa estava. A gente conversou com a pessoa, a gente não sabe a roupa que ela estava, a gente não percebeu o ambiente em que ela estava. Enfim, ela não percebe nem a realidade física. Então, como é que ela vai conseguir perceber o multidimensional, que é mais sutil, né? Às vezes uma sinalética energética, às vezes um fluxo de energia, enfim, é uma sutileza na percepção, em que ela tem que começar a exercitar isso no físico, ela começar a perceber mais, se atentar mais para as questões físicas. Na definologia, como utilizar estas análises para ampliar e reconhecer as informações do curso impermissivo? Então, a pessoa, eu acho que primeiro ela tem que pensar na proexis dela atual, né? Ou seja, naquilo que ela está executando nessa vida. Na medida em que a pessoa começa a fazer um trabalho assistencial, começa a se engajar no voluntariado, começa a dar aula, é meio que inevitável, ela começa a perceber a influência, digamos assim, ou resgatar informações do curso intermissivo. Então, no conceito de periscópio proexológico, o que se propõe?
é que a pessoa fique antenada nos 4 veículos de manifestação, tanto físico, psicossoma, mental soma, energossoma, mas aqui eu coloco na definologia, né, que essa percepção seja predominante mental somática, para que ela possa ver, né, perceber, aprender o entorno, para que ela possa perceber aquilo que está acontecendo com ela, as sinaléticas, as ocorrências, os amigos que ela tem, os companheiros, o grupo de voluntariado que ela trabalha, porque tudo isso, na verdade, são decorrência do nosso curso intermissivo. Não é à toa que nós estamos trabalhando com um determinado grupo de voluntários dentro de uma determinada IC. Certamente a gente fez algum contrato, algum acordo extrafísico no nosso curso intermissivo para que a gente possa se encontrar nessa vida e ter a oportunidade de desenvolver um determinado trabalho. Então, começar a partir daqui, que às vezes a pessoa quer ir direto acessar o curso intermissivo, direto obter as informações de lá. Mas ela pensar no hoje, onde que ela está inserida, quem é o grupo que ela está desenvolvendo o trabalho. Gente, eu queria dizer que na lista da turma do curso ECP3, no Rio de Janeiro, que vai acontecer daqui 5 dias, de 16 a 18 desse mês, já tem mais de 130 pessoas, mas ainda cabe gente, quem quiser participar. Eu quero dizer que no meio desses mais de 130 tem 60 pessoas que é a primeira vez que aparece. O EPICOM é o Alexandre Steiner e a coordenadora é a Michele Pontes. Agora vai ser no hotel bem no centro da cidade do Rio de Janeiro. Daqui 5 dias. Quem quiser pode aparecer, vale a pena participar. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que no dia 1º de outubro, agora, o próximo mês, sábado, vai ter o 2º encontro sobre longevidade. Envelhecer é inevitável, evoluir pesquisando é opcional. Então, a Associação Internacional de Longevidade, a Longevitar. A programação começa às 8h30 da manhã, vai até às 18 horas. É no Centro de Convivência do Idoso, Rua Piquiri, na Praça da Bíblia, Longevitar. Eles têm até um cartaz muito bonito que fizeram sobre o assunto. É a minha turma. Tá? Agora, queria falar para vocês que nós hoje recebemos a visita aqui do principal representante dessa firma de origem francesa, que é de Paris, que estão estabelecendo aqui a gourmandise, as gourmands, a situação deles, sobre comida tipo francês no Brasil. Parece que vão em primeiro lugar para Gramado. Agora, trouxeram até os dados para mim, é coisa de alto nível. Isso é uma grife de comida, entende? A fábrica Lucky Gourmand. O negócio é sério. Biscoito, confiserie, chocolates, tem de tudo. Mas o nível é muito alto, é de alto nível. Agora, gente, eu queria também aproveitar para falar para vocês que vocês devem ter visto aí, receberam junto, uma página sobre argumentologia e a mega análise do verbete do dicionário, um deles lá, para a gente ver como é que é a fórmula. Eu quero agradecer aqui a todas as pessoas aí, os professores que me ajudaram a ampliar o número de itens aqui, de dados, aqui os vetores que eu coloco. Tinha 48, eu passei para 56 e ampliei também a opção de derivados aqui. Isso devido os dados que me deram. Agora, eu dei para eles para examinar. Ninguém fez igualzinho o outro, porque cada um vê um aspecto diferente do outro. Agora, a média foi sempre além daquilo que a gente esperava, porque eu mesmo tinha falado para todo mundo fazer os detalhes e aumentar o percentual. Agora, eu geralmente faço isso vendo o que é o essencial, e fico no essencial. Então, por exemplo, quando eu fiz aqui dentro do essencial, deu 228%. Agora, com a turma aí, tem de tudo. Até 800% tem. Porque a hora que vai colocar mais dados, não está errado.
Um deles, por exemplo, do Ivan, tem 837,5%. Agora, isso não está errado. Isso é normal. O do Loche, por exemplo, está 766,67%. É porque depende de que é que você vai pôr os dados. O do João aí está 335. Ele foi mais moderadozinho, né, na história. Agora, a professora Adriana examinou também direitinho. O professor Pedro, o professor Antônio de Itaguari, todos eles me deram subsídios que eu pude estudar para ampliar os meus dados. Eu já sabia que ninguém ia ficar igualzinho, isso é normal, devido ao processo de você ampliar ou não. Agora, o que eu vejo é o seguinte, isso me ajudou demais dentro do processo, para ver como é que é. É difícil para vocês mesmo entender a minha posição, mas eu trabalho com isso aqui há muitos anos. E arranjar esses vetores não é nada fácil. A gente tem que estudar muito para ver como é que sai direitinho. Professor Valdo. Não é nada fácil. Sim? Professor Valdo, a gente pode perguntar sobre esse pode perguntar à vontade. Uma coisa que me chamou a atenção aqui na argumentologia. Ah, sim. No item 5. Sim, a didática teática, propedêutica, argumentou, gramologia. O senhor pode me dizer o que é essa gramo? Porque o senhor, dos verbetes... O problema é estabelecer o critério de um quadro geral de argumentos. Esse aqui mesmo, ele está dentro da argumentologia, aqui, ó, está dentro de um argumentograma. Você está entendendo? Não. Dentro desses 12 itens que estão aqui. Eu expliquei muita coisa, depois, quando sair o dicionário, vocês vão ver. Na introdução, eu falo muito sobre os processos do argumento. E tem determinados verbetes que eu toco no assunto en passant. Agora, esse aqui eu quis dar um resumo para mostrar para a pessoa como argumento tem muitos aspectos e o negócio é complexo. De modo que não é fácil a gente estar... Professor. Por exemplo, se dissecar um argumento totalmente, não é nada fácil. Pois é, o peso, né? Dos verbetes da conscienciologia, tem somente um, que é autoconscienciogramologia. Então, o gramo, quer dizer, o peso... Não, tem a opção de grama, não, tem muito mais. Se você for olhar, tem mais coisa. Não. São dezenas de grama. Tem muita orientação nesse sentido. Esse aqui é um deles. Mas tem mais. Esse é argumento. Inclusive tem proexograma, tem vexograma. Não, proex, mas conscienciograma. O senhor bota sempre conscienciometro. Pois é. Mas esse foi grama, tem um só. Sério. E agora, esse aqui é argumentograma. O argumentograma é justamente você dar os dados essenciais para a coisa. Quer dizer, o peso aqui, por exemplo, esses aqui estão na ordem, o critério deles, o esquema básico, está na ordem alfabética. Para a pessoa pensar. Agora, tem coisa parecida, né? Mas não é a mesma coisa. Aqui, por exemplo, eu falo de ideias, falo do processo intelectual, falo ideativo, falo uma série de processos de disposição, mas cada um tem sua razão de ser. Agora, ó, dentro dessa argumentologia, a coisa mais séria é o seguinte, isso é uma síntese. E aqui tem uma microtomia íncita. Tem isso que você chamou de argumentogramologia. Tem a paraconexologia. Tem as contra-argumentações. E tem a batopensenologia, que é a técnica da circularidade de cada repetição. Esse aqui, ó, esses 5 dados são seríssimos aqui dentro. Agora, a gente tem que ver. Agora, eu não usei muito prefixo, eu poderia usar mais. Você olha que nesses 12 vetores aqui, tem 4 máximos de, vamos dizer, prefixos. Cosmo, intra, neo e para, mais nada. Entende? A gente pode aumentar isso muito mais do ponto de vista geral. Aí dá uma cosmovisão maior. Aí vai para as Sesc Pedais. Agora, né? O que eu quero dizer é o seguinte, eu quero agradecer a todos aí que trabalharam nesse sentido, porque eu, com essa relação na mão, a relação da mega-análise,
Quando eu tiver um verbete, por exemplo, pequeno, igual esse, assim, de 20 linhas, que eu quero ampliar os conceitos, eu pego aqui, argumento e vou olhar. Argumento e algarismo, argumento e isso, argumento e aquilo. Eu vou ter um monte de ideias na mesma hora. Agora, ó, isso aqui, vocês podem usar nos seus artigos, nos seus verbetes, nos seus livros, em tudo que vocês escreverem, uma palestra, uma conferência. Isso amplia, é um vetor, é um indicador, é um viés, é uma orientação, é uma seta. Vamos entender bem o que é isso. Agora, ó, faz mais de 40 anos que eu estudo isso. Eu comecei praticamente com 18 itens, que era o maior. Depois passei para 28. Agora esse que eu estava trabalhando é com 48. Agora já passei para 56. E aqui, ó, eu tenho os derivados. Que é esse aqui, ó, que está normal entre parênteses, aquilo que eu falo. Isso aí também é muito importante, porque tem uns aqui que são complexíssimos. Igual interações, por exemplo. Interações tem sinergismo, crescendo, binômio, duplas, contraponto. Isso tudo são até seções da enciclopédia da Conscienciologia. Então, vocês não desprezem essa folha. Essa do mega análise. Vocês vão fazer livro, vão fazer verbete. Observa isso aqui vai dar ideia para vocês. O que é que você acha que eu podia explicar mais para o povo entender o valor disso? Porque de cara assim as pessoas não têm muita ideia disso. Sr. Valdo. A ideia também, isso aqui ajuda a pessoa a ter uma autoavaliação da sua produtividade intelectual. Então, a agudez, a hiperacuidade intelectual, tudo aparece nisso. Agora, o problema todo é a expansão da cosmovisão. É a panorâmica, expansão. Que ele serve de parâmetro para ver o que é muito mais fácil, a pessoa vê, isso é mastigado, só falta deglutir, só falta engolir. Só a pessoa vê. Agora, você pega o tema e compara com cada item daquele ali, cada vetor desse. 56 tem ali. Isso vai dar ideia para vocês. De modo que eu agradeço a todo mundo que trabalhou nessa história, foi muito bom, me ajudou muito. E se precisar mais tarde, vocês perguntam que na tertúlia a gente responde o que aparece. Quando a gente pode. Quando a gente sabe. Sr. Valdo, aqui no B. Sim. O que seriam as exclamações? Hein? As exclamações aqui nessa folhinha, o que seriam elas? Aonde está aí? Na mega análise do verbete do dicionário. Pois é. O que é? O que seria exclamações? Exclamações é exclamação. O que é que você põe que seja o ponto de exclamação? O que é que você põe como uma coisa que está chamando a atenção? Isso é exclamação. Para o verbete. Outra coisa, a exclamação ela é pouco usada em ciência. A gente tem que ter muito cuidado com isso. É para o dicionário, não é para a enciclopédia, né? Tá. Mas tem que ver. Tá. Professor, o que você quer? Não, era sobre isso mesmo. Essa diferença que deu entre 200 e 800, a questão da contagem... Como é que é? Diferente de quê? Essa diferença... Eu cheguei agora há pouco, o senhor estava falando da diferença de valores, entre percentuais. Obrigada. Entre 200 e 800, essa Sim. variação de percentual. Pois é, isso aí é porque a pessoa pode ter feito uma abordagem un petit comité, menor, no primeiro plano, ou pode ter feito uma com todos os outros planos da cosmovisão. Quando aumenta os outros planos, ela aumenta também a visão dela. Eu sabia que ninguém ia fazer igualzinho, é impossível. Tem diferença. Você está entendendo? Devido os itens que eu coloquei. Isso é normal, a gente já espera isso. Tá. Você nunca vai encontrar duas pessoas que vão escrever sobre o mesmo assunto, tudo igualzinho. Nunca. Só se houver cola. Sim. Entendi. Uma questão aí desse que pode ajudar nesse sentido da diferença, e aí vai do critério adotado, também a gente tem que discutir depois. Mas, por exemplo, pode ter no verbete, como naquele outro tem, enumerações. Agora, uma enumeração que tem 10 itens e outra que tem 30, são iguais? São iguais nas questões dos itens. Mas uma tem mais do que a outra, certo? Se você vai contar os itens, já muda. Já muda, então esse é o fator. Mas agora aí não é só isso.
Às vezes ali vai entrar o estrangeirismo, vai entrar uma expressão chamativa que vale a pena salientar. Enfim, vai entrar, por exemplo, um binômio, um trinômio. Porque, por exemplo, isso tudo tem que examinar. Você tem uma enumeração horizontal. Você pode fazer isso com 4 palavras ou pode fazer isso com 10, 15. Agora, vocês, se não entenderam, eu quero dar uma síntese da minha condição e a minha reação perante vocês. O que eu quero é que vocês saiam do dicionário e entrem na enciclopédia. Só isso. Vamos agora explicar isso. O que é? Na hora que você faz a definição de alguma coisa, você está fazendo um dicionário, isso é lexicologia. Agora, na hora que você vai ver essa minha listagem complexa para acabar com a parede, as janelas e as portas e olhar o horizonte infinito do espaço sideral, isso é enciclopédia. É isso que eu quero passar para a cabeça de vocês. Enquanto a pessoa estiver atreita, adstrita, presa, escrava de um conceito que está lá dentro e fica só naquilo, dentro de um processo de definição, ela ainda está acanhada. Ela tem que sair daquele conceito para mais. Todo conceito indica outro. Não tem nenhum que você pode falar que é uma rua sem saída. Sempre tem saída, ele sempre se expande. Então nós temos que partir desse princípio. Agora você veja, uma pessoa que pegar esse processo da mega-análise, ela está caminhando para a enciclopédia. Ela está saindo do léxico, do dicionário. É isso que eu quero colocar na cabeça de vocês. Entende? Então, ela está saindo do varejo, indo para o atacado, o atacadismo. Ela está saindo da especialidade e está indo para o generalismo. Vocês estão entendendo como é que é? Ela está saindo do pontual e indo para a atomização do cosmos. Então ela vê tudo. Isso é a tudologia. Mas fala, Tânia. Professor. Isso, professor. É ainda a mega-análise. Sim. O item que o senhor colocou aqui, polinômios. Sim. Retângulo retângulos ideativos. É muito interessante o seguinte, os franceses não gostam de usar muito a palavra polinômio. Existem autores que gostam de colocar o retângulo ideativo. Ou um nome qualquer, mas sempre retângulo. Ele coloca, por exemplo, retângulo conceitual. Então ele põe 4 conceitos. Isso é polinômio. Entendeu? O retângulo, porque aí no caso ele está usando retângulo porque ele é comprido. Sim. Mas ele só tem 4 ângulos. Lados iguais, 2 a 2. Geralmente, retângulo, ele tem 4 ângulos. Então, os franceses gostam dessa expressão. O quadrado que usou foi o Michel Foucault. Ele já usou isso aqui, retângulo. Agora, o dele parece que é retângulo mais conceitual, que é retângulo ideativo, é a mesma coisa. Mas você entendeu? Sim. É muito interessante a gente ver isso, porque no Brasil, o povo de modo geral não entende isso, mesmo na universidade, que polinômio e retângulo, em matéria de ideia, é a mesma coisa. Equivale a sinônimos. Você pegou bem o negócio. A diferença, ela viu o que é que tem aqui. É o retângulo. Eu só agora coloquei, que eu não tinha colocado antes, de propósito, e agora eu acrescentei vários itens aqui desses derivados. Professor, sim. B, aqui. Eu estou tomando contato melhor agora com isso aqui, queria fazer uma pergunta. Você pensa em fazer máximas também? Por exemplo, tem uma enumeração de tantos itens que se torna uma máxima nessa mega-análise. Não, máxima eu já ponho tanto na enciclopédia quanto no dicionário. Mas não aqui. São máximas assim, que eu mesmo às vezes criei uma coisa ou outra. E eu coloco isso geralmente, ou como, no caso, por exemplo, um mega pensene com 3 palavras, e sempre em itálico. Mas às vezes tem mais, não são só 3 termos, tem mais termos. Os máximos, perdão, máximos. Não, eu estou querendo saber assim. Máximo é outra coisa, estou falando é máximo. Não, eu falei errado. É máximos. Eu queria saber, por exemplo, dentro dessa mega-análise, os máximos entrariam? Você pensa em fazer isso ou não? Porque, por exemplo, nesse argumentologia... Eu sempre vejo o máximo
que tem que ser uma ideia minha, tem que ser pelo menos 51%. Isso é o meu máximo, eu já falei isso para vocês. Então, por exemplo, 51%, praticamente qualquer coisa que eu escrevo tem isso. Que eu uso a técnica que Monteiro Lobato usava, que é a ideia linha. Agora, veja, lá nos 700 experimentos, eu já tinha falado nisso aí. Dei até uma listagem para o povo, porque eu falava com a turma da universidade, eles não sabiam de nada daquilo. Foi preciso eu dar aula para o povo sobre isso. Tudo cientista, porque eles não sabiam o que era. E todo mundo anotou, começou a usar, etc. Tal. A ideia linha, a técnica da ideia linha. Agora, esse negócio da ideia linha é meu. Eu criei isso faz 50 anos. Agora, eu acho que é importantíssima a ideia linha. Entende? Porque não tem jeito de uma pessoa ler o seu texto e falar, não, isso não presta. Sempre presta. Porque tem muita ideia ali dentro. Ele não pode estar jogando fora, onde tem muita ideia. Se as ideias são racionais. Ele tem que desancar com aquilo se estiver errado. O negócio que está irracional. Então, vamos acabar com isso. E é isso que eu quero a heterocrítica. Eu sempre disse para vocês, heterocrítica é inavaliável, não tem preço. Se pudesse, eu arranjaria só técnicos. Se eu fosse o Bill Gates, eu arranjaria, por exemplo, 500 técnicos, pagaria uma nota para cada um, só para ficar fazendo besteira contra mim. Tudo que puder de ideia, arranjar tudo quanto é coisa para acabar comigo. Isso ia ampliar demais as minhas ideias. Você já pensou como é que é? Bill Gates é bobo, devia estar com isso, arranjar gente. Só gente que faça crítica, que desanque, heterocrítica. Porque com a heterocrítica a pessoa sempre arranja mais ideia. Devido à raiva do bicho que está dentro da pessoa. A raiva do bicho. Vem. Então o negócio é encantuar a pessoa e apertar, entende, João? Pôr a faca no peito. Aí a pessoa desova. Que antes não tinha jeito. O negócio é desovar. O negócio é sério. Vocês estão entendendo a psicologia do assunto? Como é que é? Agora, por exemplo, você pode olhar depois. Por exemplo, a prova que eu tenho, que eu estou dando aqui, é justamente a argumentologia. Faça aí, ó. Pega a mega análise e faça nessas 20 linhas. Para mim, aqui no meu caso que eu fiz, dá 1,7. Então é mais de 51%. Você está entendendo? Dá mais. Pode fazer o cálculo, você vai ver. Coloca tudo isso aqui e vai perguntando o que tem. Vê se tem. E depois faça a técnica lá. O total de itens você divide pelo total de linhas. Você vai ter o percentual. Valda, com licença, só para avisar o pessoal que a listagem da mega análise está aqui com a gente no balcão, para quem não retirou, tá ok? Eu acho que todo mundo pegou, né? Porque estava junto. Nem todos retiraram, é isso que a gente está avisando. Então tá. Tem a mega análise e tem também argumentologia, que é um tópico lá, uma entrada, um verbete do dicionário que eu estou fazendo. Heterocrítica que o senhor falou. A gente na conta, a gente mexe muito com a heterocrítica. Tem o Consim Cobaia e, de uma forma geral, é uma filosofia nossa, da valorizar a heterocrítica. Mas existe muito melindre, tanto de gente de fora, às vezes até gente nossa mesmo. Então existe muito melindre com a heterocrítica. Como é que a gente faz para diminuir o melindre falar e muito aproveitar? Heterocrítica e falar do jeito que eu estou falando hoje. Valorizar a heterocrítica, para o povo ver que isso é importante. A maioria é burraldo, burrildo e burroide. Não tem a mínima noção disso. Quem combate a heterocrítica é porque é burro, é irracional. Entende? Mas agora, a vaidade humana, Pois é. quem tem vaidade muito grande, é irracional já na natureza. Esse aí já não pode esperar muito dele mesmo. Mas a gente não vê Isso é normal. a gente não vê um combate à heterocrítica, mas quando tem, aí tem o melindre, aí pega na Pois é, mas é da bom pessoa. que haja. Eu sou 100% favorável à heterocrítica, sou favorável às discussões, os debates aqui no tertuliário, os outros debates que estavam fazendo sempre no domingo, é o processo do AVA, as reuniões que tem de debate brabo, essas que às vezes eu apareço para debater, nós estamos em todas. Vamos trabalhar com isso, é muito importante. Agora, o processo é chamar atenção para o valor da heterocrítica. Do jeito que eu estou falando aqui. Só combate a heterocrítica quem é irracional. O irracional que eu estou falando é a pessoa que é ilógica, que não tem discernimento ainda,
que é inexperiente, que é, vamos dizer, não tem a vivência adequada ainda naquele nível. A gente tem que entender essas pessoas. Mas agora tem que entender que isso é importante. Então, por exemplo, uma coisa muito séria da heterocrítica aqui é o curso com 5 cobaias. Pensa nisso, isso é muito sério. Uma pessoa que nunca foi com 5 cobaias deve ser dessas aí, é irracional. Pois é, Ela é uma boboca. É o máximo, você vai lá que a pessoa vai ver furos seus, carências suas, fissuras suas, vamos dizer, vício seu, trafar seu, isso é o máximo. Você vai ver isso antes de encontrar com o evoluciólogo, porque amanhã vocês vão ter o transmentor. Como é que vai ser? Lá já não tem jeito de se definir, ficou para outra vida, outro corpo, outra condição, outro contexto. Tem uma coisa interessante, a gente faz hoje em dia o Curso 5 Cobaia todos os meses. É um curso só para 10 alunos. E o que acontece? Tem muita gente aqui nossa que valoriza, mas nunca apareceu. E as pessoas que vão, a maioria repetem. Todo mundo sai de lá e repete. E outra coisa, nunca teve... Esses são mais vivos, eles viram o alcance, eles querem ganhar mais que o negócio. Foram pescar, apareceu peixe grande, eles vão lá de novo, não são bobos. Pois é, e tem outra coisa. É sempre assim, a pessoa caiu a ficha. As pessoas ficam com receio, mas a gente nunca A Alzira já tinha feito não sei quantos lá. Quantos? Quanto? 23. Pois é. Então, e a gente nunca teve um problema assim de argumento ad hominem lá, a pessoa sair melindrada com o professor. Vocês nunca precisaram de sair na maca nem com a ambulância. Nada. Então tá ótimo. O certo é que um dia poderia dar alguma coisa nesse sentido. É tanto que em matéria de discussão eu sempre acho que precisa ter um médico junto. Às vezes é preciso para atender a emergência, o pronto-socorro. Porque às vezes é preciso. Tem muita gente melindrosa. Ó, é a melindrosa. Existe até música sobre esse assunto, vocês sabem como é que é. É dor de cotovelo, melindre, é o processo da sensibilidade e outras coisas mais, suscetibilidade. O que você queria? Não, é sobre a mega-análise. Assim, em tese, quanto maior, mais números utilizados, melhor ou depende do perfil do verbete? Depende da qualidade, não é? Mas isso calma que eu queria lá. entender. Você está levando a coisa para a quantidade. A quantidade é importante. Tá. Mas desde que seja a quantidade da qualidade. Isso... A qualidade tem que vir antes. Certo, ok. Mas além disso, também vai depender do perfil do verbete, não é isso? Agora, ó, qualquer coisa, faça uma crítica desse verbetinho aqui. Argumentologia. Faz uma crítica dele. São 20 linhas só, a coisa mais fácil que tem. Ele tem que ter, no mínimo, 20 ideias. Quer dizer, mais ou 21, pelo menos aqui. Para dar uma ideia por linha. E outra coisa, você já notar que tem um monte de linhas, bem que tudo é pequeno. Olha lá. Não chegou a completar a linha inteira. Isso também é importante. Quer dizer, tem menos palavras do que 20 linhas. Mas agora, veja, chega num certo ponto que você começa a ficar conteudística. Tem muito mais essência. Aí a gente não precisa fazer mais nada disso. Você sempre está escrevendo a mais. Entende? Sovaldo. Milena. Desculpe, eu queria continuar nessa linha do João, sobre a questão da heterocrítica. E eu queria perguntar para o senhor e até para o João também, João, lá pela sua experiência da Consus, quais são os reais benefícios de se fazer, por exemplo, com 5 cobaia, com grupos já fechados, ou seja, um grupo de uma IC, ou um grupo que está pensando em construir uma pré-IC? Eu acho que tudo tem muito valor e vale a pena. Vale a pena. E outra coisa, dentro do petit comité de uma associação interna, indoors, é melhor porque o negócio fica mais qualificado, é mais quantitativo, entende? Qualificativo, especializado lá dentro, indoors. Vale a pena então, né? Então é muito melhor. O dele é geral. Professor. Aí no caso seria estrito, né? Professor, agora tem uma... eu gostaria de contribuir com a Cristina, que na Consus a gente tem um curso que é o Recim 2, que é um grupo que começa com o número X de pessoas, leva um ano, passa por todos com 5 cobaia de todas as folhas. Agora, o aprendizado, a quantidade e a qualidade que o grupo
adquire lá faz uma diferença muito grande. É porque a gente observa assim, grupos até de grupos que estão começando a se constituir como pré-IC, ou até de ICs mesmos, que muitas vezes fazem a questão da consciencioterapia grupal, que tem os seus benefícios, tem os seus objetivos, tem os seus resultados. Mas eu penso que a questão da conscienciografia, a conscienciometria, do Consciencobaia grupal também ajudaria muito, é isso? Vocês concordam comigo? A gente já teve algumas demandas de grupos, de ICs ou grupos, algumas coisas assim. Isso, até agora o saldo foi bem positivo. A gente só tem que tomar cuidado com uma coisa. Às vezes entra um grupo e tem uma pessoa naquele grupo que existe muito mais antagonismo com aquela pessoa. E às vezes pode ter alguma má intenção das pessoas de usarem o curso para, às vezes, derrubar uma pessoa. E isso a gente tem que tomar o maior cuidado. Porque isso às vezes pode se configurar. Entendeu? Independente da pessoa estar mais certa, mais errada, ser mais difícil de tratar ou não. Mas, até o momento, todos que a gente fez foi bem positivo e a gente queria até convidar. Quem quiser. Mas aí, se isso acontece, fica explícito, né, João? Pelo Também menos explicita, né? Sim. Isso é importantíssimo. Uma coisa muito séria. Eu acho que todos esses cursos não devem pagar nada. Só da pessoa comparecer já é um pagamento. Vai bancar isso? Como vai bancar? Sim. Eu queria perguntar à Milena, pode ou a gente... Não, agora não pode. Não. Pelo seguinte, eu estou com 5 pedidos aqui para ela. E eu já explorei 11 minutos aqui do espaço dela. Então, olha lá, Milena. Enfatologia, página 17, 8ª linha. Quais são os pontos essenciais para percebermos a precipitação das análises? Olha aí, está até mexendo no nosso assunto aí. Sim. Então, eu acho que nessa questão da precipitação das análises, ela pensar na intenção dela. Eu acho que é mais ou menos isso que o João estava falando agora, na hora de você fazer uma heterocrítica, ou, enfim, analisar um contexto. Eu acho que tem algumas coisas essenciais para você fazer, por exemplo, uma heterocrítica. Algumas premissas importantes. Por exemplo, a pessoa está na frente de você. Você não fala nas costas da pessoa. Você não juntar um grupinho para falar sobre determinada pessoa. Isso é uma precipitação de análise, é uma suposição que você está fazendo de alguém sem comprovação desse alguém e pode gerar um conflito no grupo, você pode causar um desconforto para essa pessoa que você está falando, enfim. Então, o ideal é ela pensar, fazer essa análise refletida, tentar ter um maior nível de variáveis para você analisar, chamar essa pessoa e tentar clarear, fazer uma glasnost ali, sem a necessidade de nenhuma precipitação. Olha, eu queria falar aos teletertulianos que eles já vão passar a mega análise de argumentologia para vocês. Que a turma está reclamando lá de fora. Eles estão boiando, não sabendo o que nós estamos falando aqui. Essa turma é brava. Agora, Milene, ainda em fatologia, página 18, 3ª linha. Como otimizar o crescendo da cosmovisão da Proex pessoal? A hermenêutica evolutiva, a qualificação da intenção. Bom, a cosmovisão da Proexis pessoal, é isso que a pessoa perguntou, né, professor Walter? Olha, é a página 18, 3ª linha, como otimizar o crescendo da cosmovisão. E depois fala, a hermenêutica evolutiva, a qualificação da intenção. Isso. Então, a cosmovisão da Proexis pessoal, o ideal é ela ter detalhado, identificado, pelo menos as diretrizes da Proexis dela. Ela pensar qual a linha de atuação dela, qual o público-alvo que ela quer atuar, ela saber mais ou menos em qual especialidade que ela quer se dedicar. Então, ela tem que ter um conhecimento, no mínimo básico, assim, sobre as diretrizes da Proexis dela e ir ampliando com o tempo na medida em que ela for trabalhando, na medida em que ela for coletando mais dados sobre a Proexis. A hermenêutica evolutiva é a questão da interpretação. Então, acontecem algumas coisas no nosso dia a dia que é bom ela coletar e ela tentar analisar o que aquilo significa, qual a interpretação, e ela não ficar monodeica, ela tentar expandir essa análise. Porque às vezes a pessoa ela tem uma determinada sinalética, e a interpretação que ela faz é uma interpretação, de certa forma, errônea,
ou muito pequena. Ah, se eu estou sentindo o meu cardiochakra, pode ser assédio. E ela fica focada naquilo. Então, dela tentar expandir essa análise dela, tentar ampliar essa interpretação, colocar outras variáveis e tentar verificar outras possibilidades. E a qualificação da intenção, eu acho que eu falei um pouquinho anteriormente, é isso, a pessoa fazer aquelas perguntas básicas. Por que eu estou afirmando determinado contexto? Ou por que eu estou fazendo essa afirmação? Por que eu estou fazendo esse trabalho? Por que eu estou defendendo um verbete? Por que eu estou começando uma TENEPS? Ela pensar, realmente o fim é assistência? Ou tem outros elementos que para ela, de repente, é um valor e ela trabalhar com essa intenção dela. Para verbetógrafo, na página 17, terceira linha, pensenologia. Poderia falar sobre os evolutio pensenes? Isso é que os seus pensamentos, ou seja, os seus pensenes, né, os pensamentos, sentimentos e energias, sejam predominantemente pensando no processo evolutivo. Na hora que você estiver praticando alguma assistência, ou no seu voluntariado, ou na docência, você coloque isso como um princípio, que você fique pensando realmente no processo da evolução. Outra coisa, na fatologia, página 18, quinta linha de baixo para cima, a autopercussiência. Além de gerar choque íntimo, a autopercussiência pode extrapolar para a heteropercussiência e para a multidimensionalidade? Bom, a autopercussiência é a pessoa ficar o mais antenada, mais atenta às questões que ela está vivenciando. É isso que a gente está trazendo aqui no verbete para a pessoa pensar. Dela ficar lúcida, antenada, dela conseguir perceber aquilo que está acontecendo ao entorno dela. E, logicamente, que na medida em que a pessoa vai ampliando essa autopercepção, digamos assim, essa autoatenção, a tendência é que a gente também passe a começar a perceber no outro isso. E é isso muito que a gente faz no nosso trabalho dentro da Apex. O nosso trabalho é de orientação praexológica. Como é que você faz orientação praexológica se você não tem essa capacidade de olhar o outro, de ver o contexto do outro e saber ajudar dentro daquelas variáveis que ele está apresentando naquele momento? Para a verbetógrafa, geralmente presto muito mais atenção na cilanética energética da pessoa do que na roupa que ela usa. Você acha que isso é o contrário que deve ser feito? Será que estou equivocada nas minhas percepções? Não, eu acho que ela não está errada. Mas, na verdade, o que eu falei aqui é uma técnica da pessoa começar a perceber o físico para ela ter essa sutileza. É uma mulher que está falando isso, é o máximo. Porque as mulheres geralmente olham o cabelinho da outra, a roupa vermelha, o sapatinho, a bolsa. Isso aí é bacana. A pessoa que fica muito focada no físico não é o mais adequado. O ideal é que ela faça a extrapolação disso. Mas tem aquelas pessoas que elas não percebem nem o físico, elas não percebem a roupa, elas não percebem o contexto, então ela vai ter mais dificuldade em perceber. Existe até uma técnica de cosmiatria sobre isso, né? A mulher vai fazer a maquiagem, tudo isso, depois ela faz uma pinta aqui, ó, para chamar a atenção, para fixar. Aí todo mundo olha. É importante isso. Você está entendendo? Não existe aquela pinta. Ela faz com lápis. Então. Na fatologia, página 18, sexta linha. Favor explicitar ou ampliar a frase. Proex sendo trilha e não trilho. Esse item aqui da fatologia, a gente pode pensar um pouco numa das leis racionais da Proexis, que é a lei da adaptação. Ou seja, a Proexis, ela pode ser adaptada, ela pode ser ampliada, ela pode ser modificada, enfim. Então, é mais nesse sentido, que a Proexis, ela não é algo extremamente rígida, né? Dentro daquele trilho do trem, né? Que a pessoa não pode sair daquilo. Ela, na verdade, ela pode... Vocês usam isso lá na Apex? Então, que tem pessoas rígidas, que acham que se ela não fez uma determinada coisa, ela perdeu a Proexis dela. E, na verdade, não é isso. A Proexis, ela tem uma adaptação. Ela pode trilhar, tanto no trilho quanto na trilha. Mas agora, a trilha, às vezes, é melhor mesmo. Agora aqui,
O senhor respondeu ao meu questionamento de ontem que a energia consciencial enviada para as consciências na TENEPS poderia desbloquear determinados chakras. O senhor poderia explicitar um pouco mais sobre chakra nas consciências? Olha aqui, o problema todo é que existem as áreas de energia. Agora, onde nós temos maiores bloqueios são na cabeça. A cabeça tanto faz ser com consciência ou com consciência. Sempre existe o local do paracérebro. E é junto ao paracérebro que a gente tem que trabalhar com mental soma. De modo que o resto, tudo é o resto. Agora, tem gente extrafisicamente que está tudo preso ao processo de sexo. É lógico que aquilo não vai ter só problema, não. O psicossoma da pessoa está todo alterado com os processos de energia. Você tem que lembrar que todos os veículos de manifestação da consciência têm energia. Depende de você saber aplicar, usar, empregar. É correto pensar que, em relação a J. Cristo, há uma hierarquia de governadores comandando o cosmos na maneira que o Espiritismo indica? E o J. Cristo teria um cargo de governador nessa história? Não, não existe nada. J. Cristo e muita coisa nem existe extrafisicamente. Tem lugar, por exemplo, extrafisicamente, que o Krishna é muito superior ao J. Cristo. Isso aí é só aqui, é processo, fez fama, deita na cama por causa da Igreja Católica. O senhor tem informação extrafísica ou história científica a respeito da possibilidade dele não ter sido executado em uma cruz e sim vivido ainda por muitas décadas, cumprindo sua missão até dessomar? Não, ao que a gente sabe, parece que o homem foi mesmo assassinado, em alto nível. O negócio não foi assim, não. O negócio é sério. Nisso aí, parece que a história registrou o correto. Agora, dizer aí que o Espiritismo fala que ele é governador da Terra, não tem nada disso. Quem governa a Terra mesmo, no duro, são consciências que nem estão aqui, o negócio é muito superior. Jamais vai fazer aquelas besteiras dele, por exemplo. Quanta bobagem ele não cometeu de criança, ele era um meninão, né? Aquele negócio de fazer o chicote para dar para bater nos caras na frente da igreja, do templo. Quanta bobagem. Tem um filho de 26 anos que mora comigo. Ele é deprimido com ideação suicida. Descobri uma corda amarrada por ele na trave da varanda de nossa casa e fiquei muito em dúvida quanto à minha atitude. Ainda não falei nada com ele a respeito. Você pode me dar orientação? Você deve levá-lo o mais depressa possível a um psicólogo especializado no assunto. Ele precisa de tratamento urgente. Não se briga com isso. E outra coisa, nessa idade aí, ainda está numa fase difícil, porque agora é que está amadurecendo, acabou de amadurecer. Precisa de um psicólogo para examinar com calma quais são aqui aquele negócio, qual é o cotoveloma que ele tem. Ele deve ter alguma mágoa, algum ressentimento, alguma coisa muito brava com o cosmos. Psicólogo ou psiquiatra? Ou os Não, dois? aqui é preciso de ir mais no psicólogo. Nessa idade é melhor. Se levar ele ao psiquiatra, só o choque de ir ao psiquiatra vai dar problema. Se lá leva no psicólogo, ele às vezes vai indicar o psiquiatra, já fica mais suave, a coisa já tem uma entrada. Porque nessa idade, às vezes ele nunca foi em parte nenhuma, do jeito que a mãe está falando aí. Tudo indica que não. Então o melhor é o psicólogo, para fazer a entrada. Não, isso é para o mais depressa possível. Agora, Tânia, é a sua vez agora, Tânia. Agora, Milena, na página 19, a paradoxologia, é o 4º item. Você pode um pouco falar sobre isso? Falar um pouco sobre essa visão generalista que auxilia no caso pontual. Como é que é isso? Tânia, nesse paradoxo eu pensei muito na nossa atuação no serviço de apoio. Muitas vezes as pessoas nos procuram e a gente percebe que a gente ajuda justamente em conhecimentos gerais. Às vezes a pessoa não tem uma noção de uma determinada área, às vezes ela não tem nem noção da sua própria profissão. Por exemplo, ela não sabe como é que é o mercado de trabalho da profissão dela, onde ela pode atuar. Então ela fica com uma visão muito limitada, às vezes por uma falta de leitura. Então, o que a gente percebe é que muitas vezes os nossos atendimentos a gente auxilia muito num caso pontual, justamente por ter essa visão mais generalista. Sim. Tá, entendi. Obrigada, hein? Milena. Aqui.
Oi. Eu gostaria de perguntar, são na realidade duas questões. Aqui na exemplologia, na página 19, lá embaixo em exemplologia, você traz para nós 3 exemplos. Né? Você começa com uma pessoa tateando, depois a percepção do intermissivista mais detalhista e depois a cosmovisão grupo kármica. Eu queria compreender a diferença entre a pessoa estar nesse meio termo, né, saindo já do tateando para o meio termo, até chegar na cosmovisão grupo kármica. Como é que a pessoa faz esse contraponto? Como é que isso acontece na realidade? Uhum. Depois uma pergunta do professor Valdo. Bom, eu imagino que seja assim, né, Fábio? Eu imagino que hoje, enquanto em pré-serenona vulgar, eu estou numa condição de... Isso eu já sei mais, isso eu posso te falar mais. Sim. Que eu estou tateando na minha proexis. Esse verbete, inclusive, ele é uma parte autoprescritivo. Okay. Né? Não é porque eu tenho esse periscópio, é justamente porque eu quero adquirir ele. Então, a nossa tendência, enquanto pré-serenão, é ainda não ter o detalhamento das nossas cláusulas pétreas, o detalhamento daquilo que realmente a gente vai executar, o que a gente tem para executar nessa existência. Então, a gente ainda está com uma visão limitada, tateando as informações em relação à nossa praxis. Muito a gente faz, mas pouco a gente sabe sobre ou vislumbra o que a gente deveria fazer. Não sei se você concorda comigo. Tá, eu não tinha entendido assim. Eu tinha entendido que a pessoa que está tateando é aquele que está recém chegando, começando a obter as primeiras informações. Então, não é nesse sentido que você trouxe. Tá. Também. Mas, assim, hoje, mesmo eu estando na Conscienciologia há muitos anos, só dentro da PEX eu estou há 4 anos e meio, mesmo assim, eu não tive acesso às cláusulas pétreas da minha proexis. Né? Muito eu faço, muito eu tenho minha autopesquisa que me dá um direcionamento da minha proexis, mas o detalhamento, uma visão mais ampla e abrangente da assistência que eu faço, eu ainda não tenho. A gente pode dar um exemplo da nossa TENEPS. A gente faz TENEPS. A gente tem percepções da nossa TENEPS. Você mais ou menos sente que há um acoplamento, sente que tem exteriorização de energia, mas a gente não tem uma visão de quem a gente assiste, qual a repercussão real daquela TENEPS. Eu estou aqui colocando como hipótese que na medida em que a pessoa evolui na escala evolutiva e ela passa para um nível da dispersidade, ela já amplia um pouco mais essa visão da proexis dela e também da repercussão da assistência que ela faz. Então, ela acha que ela tem um nível de detalhamento maior, né? Ela sabe mais com quem ela está atuando, ela tem uma noção maior do trabalho que ela está realizando. E eu também estou colocando aqui como hipótese que o evoluciólogo ele já tem uma cosmovisão grupocármica, porque a gente sabe que ele que orienta as programações existenciais de quem faz o curso intermissivo. Então, certamente ele tem uma cosmovisão tanto da nossa proexis como do grupo Kármica em geral. Ficou mais claro? Ficou. Agora eu queria perguntar dentro disso uma questão para o professor Valdo. Eu já perguntei isso outras vezes. Quando é que a pessoa, essa cosmovisão que a Melina trouxe, cosmovisão grupo kármica, quando é que o evoluciólogo, a pessoa vai ter a cosmovisão policármica? Quando é que isso amplia? Quando é que existe esse salto? A coisa toda tem que começar igual aqui no texto diário, através disso que você está fazendo aí, um questionamento. Okay. Pelo questionamento é que as coisas enriquecem o processo de pesquisa. Por exemplo, eu poderia fazer um teste aqui, só para a gente pensar. Veja bem, para todo mundo. Então eu falo assim, eu tenho 2 relógios e eles estão marcando horário diferente. Qual é a questão que eu devo perguntar sobre os relógios? Eu posso perguntar assim, qual é o relógio que está adiantando? Ou qual é o relógio que está atrasando? Ou os 2 relógios estão errados? Tem uma série de questionamentos. Ou será que um vem de outro país? Agora veja, tudo isso pode ser correto, mas nada disso é certo. Vocês estão entendendo bem o jogo? Não é só jogo de palavras, gente. É jogo de condições, de abordagens, de intelecção, de discernimento. É muito sério isso aí. Agora veja, vamos arranjar uma questão que seria ideal para isso? Entre os 2 relógios, eu não tenho ideia ainda, vamos estudar.
Vamos ver qual seria a pergunta mais inteligente para saber. Entende? Não, se eu perguntar qual é o adiantado ou qual é o atrasado, veja bem, é a mesma coisa. Aqui, é a mesma coisa. E, professor, qual é a hora certa? Quem é que tem a hora certa? Pergunto. Sim. Você está entendendo? Sim. Os dois relógios estão errados. Então, eu falo assim, vamos ver qual é o horário oficial do Greenwich, para ver qual que é o bom. Aí a gente vai ver nenhum dos dois, todos os dois estão errados. Você está entendendo? Agora, aí você pode perguntar, estão errados que adiantaram ou estão errados que atrasaram? Tudo isso pode. Então você veja bem, a coisa mais séria em tudo, viu, mulher? É o caso também que ela está perguntando, é o questionamento. Por isso que questionamento é importantíssimo. Por exemplo, argumento, antes de mais nada, tem que ter questionamento. É o posterior. Ele tem que haver. Agora, veja, é no questionamento que a gente adquire mais, vamos dizer, apreensibilidade de cognição. Não é bem na resposta só, não. A resposta é um complemento. O problema é mais sério. Por exemplo, você adquire muito mais inteligência pelo questionamento do que pela resposta. Agora, se tem inteligência, né, para fazer a pergunta que não seja cretina. Professor. Então, isso tudo é importantíssimo nós pensarmos. Questionamento. Vocês olham que na enciclopédia sempre termina com um questionamento, 2 questionamentos no fim. Mas é que está cheio de questionamento nessas sessões todas. Por isso que o povo pergunta. Sempre vai criar mais problema. E outra coisa, é um monte de consciência que fica danada da vida, porque quer saber e às vezes não tem jeito. E ela não consegue falar para perguntar o que ela quer. O povo vem aqui e fica danado da vida. Você está entendendo? Principalmente aqueles que não estão fazendo curso interditivo, porque vocês sabem, vocês de vez em quando traz uns que são com réus, né? Fica aí de lado, a gente tem que tirar, etc, tal. Agora, professor, Okay, isso é pela fixação, é por isso que a gente tem que passar pela vida intrafísica? Não, às vezes é porque a pessoa, ela não teve ainda tempo de reflexão. Sem reflexão, nada funciona. Sim. A reflexão é a base de tudo. Então, por exemplo, pensionizar, todo mundo pensioniza. Refletir, nem todos. Sim. Aí é que é a diferença. Vocês devem procurar viver só com pessoa que tem reflexão. Não adianta você procurar você viver só com pessoa que pensioniza, porque todo mundo pensioniza. O processo é de quem é que tem reflexão. Por isso que é que eu já dou uma que é cirúrgica, né? Reflexão 5 horas. Autorreflexão 5 horas. É reflexão pessoal. Então a base é isso. Reflexão, questionamento, discernimento, prioridade, cosmoética, evolução. Tudo isso tem um encadeamento próprio. Isso aí já ultrapassou o retângulo cognitivo. É mais do que o retângulo. Então é um polinômio mesmo, o negócio é maior. Letra B. Qual é o valor ou o papel da história e da parapsicoteca para o desenvolvimento do periscópio proexológico? Eu vejo que ajuda bastante, porque você estudar história, você é obrigada, enfim, a ter um conhecimento geral da história da humanidade, né? Esses dias até a Laura perguntou o que eu estudo, o que eu estudei no curso de história. Eu estudei tudo, desde a pré-história até a idade contemporânea. E o interessante quando você estuda história é que quando o historiador ele faz uma análise de um determinado fato do passado, ele cria algumas variáveis, né? Então ele cria a variável lá de economia, sociedade, religião e o que isso influencia dentro daquele determinado contexto. Então eu vejo que isso amplia um pouco a visão que a gente tem de uma realidade. Esses dias eu estava pensando, agora nessa questão do 11 de setembro. Logo quando aconteceu o 11 de setembro, chamaram muitos historiadores para explicar por que estava acontecendo por que aconteceu aquela situação. E aí o jornalista, em geral, eles têm poucos minutos para fazer entrevista e eles perguntavam, por que aconteceu esse atentado?
o historiador ficava um tempão falando, ele partia desde muitos anos atrás para explicar o porquê que aquele acontecimento, enfim, por que tinha acontecido aquilo. Por que ele faz isso? Para ter uma cosmovisão maior daquele acontecimento, para não ficar no imediatismo. Ah, é um bando de louco que foi lá e fez um atentado. Então, para você fazer um resgate, ou para você ter uma análise mais detalhada de um determinado fato, o ideal é você levantar essas múltiplas variáveis. Que, obviamente, que o estudo da história te auxilia nesse sentido. Porque na hora que você vai estudar uma comunidade, um país, um continente, você tem esse maior número de dados avaliativos daquele determinado contexto. A psicoteca. A parapsicoteca é um sonho de consumo. Assim, desde que surgiu a Apex, a gente tem uma grande vontade de criar um banco de dados, por exemplo, que nos auxilie ou que nos facilite alcançar a parapsicoteca. Então, o que é a parapsicoteca? É a para-história da humanidade. Então, hoje, se a gente tem a ambição, no meu caso, por exemplo, de ter um conhecimento geral da história da humanidade, imagina você ter a cosmovisão da para-história, ou da sua para-história, ou da para-história do grupo que você está inserido. Isso é um sonho de consumo, né? A gente tem que ter lá como alvo, até projetivo, para você acessar para a psicoteca e ter maiores informações dessa sua vida atual, que certamente vai ampliar para você ter esse periscópio. Uma última pergunta. Dentro da escala evolutiva, você acha que a Consim, que já possui periscópio proexológico, estaria dentro a partir de que nível? Então, eu acho que tem relação com a exemplologia. Na exemplologia, ali a gente coloca que o pré-serenão vulgar, ele ainda tem aquele periscópio mais incipiente, digamos assim, né? Ele se esforça para perceber mais, para ter essa visão 360 graus da proexis dele, mas, em função das limitações dele, ele acaba ficando com uma visão limitada. Porque, na verdade, para você ter esse periscópio proexológico, você tem que ter um nível de parapsiquismo também grande, né? Você tem que dominar o parapsiquismo para você ter mais informações. Então, por isso que eu coloquei ali um crescendo, né? No caso do desperto, ele, em função do domínio maior das energias, da atuação dele mais madura em termos de assistência, ele já tem um nível mais abrangente em relação ao periscópio. E assim, na medida em que a pessoa vai avançando na escala evolutiva, eu penso que esse periscópio fica muito mais abrangente e profundo, digamos assim, não superficial. Milene. Oi. Oi. Sim. Queria te perguntar da fatologia, página 18, antepenúltima linha, o observatório da Maxi Proex. Então, o observatório, que também é um outro projeto que a gente discute dentro da Apex, é você ter um documento anual com todos os resultados que a gente obteve em relação à Maxi Proexis. Então, por exemplo, a gente tem um relatório de quantas ICs surgiu naquele ano, quantos livros foram publicados, quantos laboratórios foram criados, enfim, é o resultado da nossa produção anual. E você ter fazer essa análise, né, daquilo que a gente conseguiu produzir dentro daquele ano, por exemplo. Currículo institucional seria? Um currículo o quê? Institucional. Ah, institucional. Pode ser, mas também extrapola o institucional. Pode ser o supra-institucional, porque a enciclopédia seria da CCCI, o Lógico está completando aqui. Mas existem projetos supra-institucionais que vão além da instituição em si. A enciclopédia, por exemplo, é isso, né? Tá bom. Uma outra pergunta. Na parafatologia, terceira linha de baixo para cima, o tangimento do amparador.
O tangimento do amparador seria mais ou menos a gente pensar na nossa trajetória, por exemplo, da Proexis, pensar quais foram os momentos em que a gente teve esse tangenciamento do amparador. Decisões que a gente tomou, alguma estrada que a gente resolveu seguir, alguma decisão que a gente tomou, que se questionar se houve uma participação do amparo naquela atuação. Por exemplo, na hora que você decidiu se mudar para Foz, será que essa decisão ela foi permeada pelo amparo? Ou você tomou a decisão de seguir uma determinada profissão, ou trabalhar numa IC, ou atuar num determinado trabalho? É pensar se teve essa atuação de amparador. Milena, aqui no ar, por gentileza, na página 17, fatologia. O segundo fato, você usa como força de expressão visão 360 graus, ou se não, e se você puder explicitar melhor, se não, por que não estaria lá na parafatologia? A visão 360 graus é você ver todo o seu entorno. Sim. É você ver todo... você não ter uma visão parcial de uma dada realidade. Então você está usando como força de expressão. Isso. Tá. Então pronto. Obrigada. Professora Milena, se alguém tem dúvida em relação à própria Proex, o grupo evolutivo que ela faz parte, seus pares, pode ser fator facilitador apropriar-se deste conhecimento? Ou a Proex somente pode ser acessada pela própria pessoa? A pessoa está com dúvida em relação à sua Proexis? Agora veja, ela está pensando o seguinte, é só ela que tem que decidir a Proex, ou de fora a turma pode olhar alguma coisa que ela precisa que pode ajudar. É lógico que também ajuda. É isso aí que ela quer saber. É lógico que o entorno, o conjunto, o grupo, a equipe, sempre ajuda. É muito importante. Você veja bem, esse teste que eu fiz aí com 10 pessoas, me ajudou muito. Tudo é teste, tudo ajuda. Agora, a Proex é a mesma coisa. Por exemplo, com 5 é para a Proex. O consensograma todo é para a Proex. Então, uma heteroavaliação no consensograma só vai ajudar a pessoa, ajuda a Proex. Você quer falar alguma coisa lá na Apex? Como é que vocês usam? Nós temos essa é uma das principais demandas das pessoas que recorrem à Apex. E a gente, para isso, tem um curso chamado Identificação das Diretrizes da Proex, no qual são colocados os princípios básicos que norteiam o conteúdo de qualquer Proex, para que a pessoa, a partir dessa informação, ela possa aplicar através de uma autoanálise e identificar qual que seria a linha mestra ou a linha básica da sua programação existencial. Mas ressaltando isso que o Valdo colocou, no segundo dia do curso nós temos uma dinâmica, nós chamamos até Proexista Cobaia, porque é dentro do contexto da Proex, que as pessoas vão por sorteio, por autohabilitação, aí a pessoa vai lá para frente e o restante do grupo, com base no que a pessoa expõe, vai fazendo questionamento para ajudá-la a averiguar se é realmente por ali que ela deve seguir ou não. Minha mãe pede para perguntar ao senhor por que uma filha, no caso a minha irmã mais nova, não quer mais falar com ela. E isso já faz 1 ano. Ela não consegue entender isso. Olha, aí no caso é porque houve algum desentendimento sério. E ela, de qualquer maneira, está errada. Porque uma filha nunca pode brigar com a mãe. Isso é regra. Porque ela deve a vida à mãe. Ela tem que ser grata. Ela tem que entender a mãe. Mesmo quando a mãe erra, tem qualquer coisa. Então, a melhor coisa que se faz nesse caso aí, se a mamãe que está preocupada, é a mamãe ver o que é que a filha dela gosta e arranjar um bom presente e dar para ela. Porque assim, desarma a filha. Uma dádiva, um gift, uma lembrança mais séria, valiosa, oportuna. Isso aí ajuda. Não precisa ser um carro, mas pode ser uma joia, um vestido, sei lá, né? Precisa ver o que ela gosta. Não, mimo energético, pois nós já falamos muito isso.
Agora aqui outra. Hoje, completando 10 anos dos atentados terroristas, ainda tenho dúvidas sobre o planejamento das ressomas das consciências que morreram nesses atentados. Os amparadores já sabiam que elas iriam morrer nessas condições e data? O que aconteceu no extrafísico durante os ataques? Não, algumas coisas já supunham, porque você sabe, extrafisicamente pode-se acompanhar os preparativos dos doidos, né? Então eles já sabiam anteriormente o que é que ia acontecer. Aquilo estava em caminho, o desempenho, o desenvolvimento da situação. Mas agora, sobre o que é que vai acontecer depois, isso aí é só extrafisicamente. Vamos ver o que dá. Uma coisa boa a gente vê por aqui, né? Depois a gente pensa do lado de lá, quando a gente somar, vai ter muita coisa para ver. Eu, qualquer hora, venho um verbete aqui sobre isso. O que acontece? Que a pessoa tem que fazer a hora que ela dessoma. Sabe? Vamos trazer aí para haver um debate sobre o assunto. Milena, na página 18, em tecnologia, na segunda linha, a técnica da associação de ideias 24 horas por dia. Como é que funciona? Então, o ideal é que a pessoa, durante as 24 horas do dia dela, ela faça associação de ideias, né? Uma das coisas que a gente comenta na Apex, que a gente sugere que as pessoas façam, quando elas têm uma definição da identidade proexológica delas, é fazer uma associação constante do tema de pesquisa dela com alguma coisa que ela viu, alguma coisa que ela pensou. Então, no meu caso, como eu estudo muito sobre proexes e muito história, tudo que eu vejo está relacionado com essas duas especialidades. Um jornal que eu esteja lendo, algum contexto que eu esteja, uma notícia, um jornal, um livro, fazer associação daquela temática com a minha especialidade. Essa é uma técnica para ela ampliar um pouco mais, ampliar através da associação de ideias. Então, nessa técnica aí, ela faz o link da especialidade dela com outras especialidades, né? Isso é uma sem técnica. Perder o viés do foco da Proex dela. Isso. Na etimologia, eu queria saber, não ficou faltando a respeito do logos? Porque você falou sobre o Peiris, sobre o Scopus, sobre Proex. Eu vou recorrer para a Mabel. A gente adotou vários verbetes que terminam com lógico, que a gente não está colocando porque não é exatamente logos. Tem toda uma outra derivação. Então, nem sempre a gente está incluindo isso quando é lógico. Tá? Quando é logia, sim. Quando é logo, sim. Mas quando é lógico, não. Aqui no ar, Milena. Oi. Na página 18, a terceira linha, eu queria que você pudesse ampliar um pouquinho aí a prática da abordagem máxima. Então, mais ou menos que em relação com isso que eu falei anteriormente sobre a técnica da associação de ideias 24 horas, pode ser uma técnica da abordagem máxima. Tem outra técnica que a gente comenta muito aqui na Conscienciologia, que é a técnica das 50 vezes mais. Outra técnica que a gente pode sugerir é a pessoa, na hora dela fazer uma análise em relação a algum contexto, ela pensar em algumas especialidades. Por exemplo, ela quer analisar uma determinada notícia. Ela pode pensar dentro da história, como é que seria aquela análise, dentro da sociologia, dentro da psicologia, dentro da física, dentro da engenharia, enfim, ela expandiu o campo de análise em relação a um determinado fato. São várias técnicas que ela pode aplicar para ter essa abordagem máxima sobre um determinado contexto que ela quer estudar. Obrigado. Helena, sei que vocês estudam sempre biografias na Apex, né? Esse é um recurso para começar a estudar as proexes, né? E quais as biografias, assim, as últimas, assim, que vocês estão estudando mais, assim, de pessoas que podem estar começando a ter já esse periscópio, ou exemplos, assim, de pessoas que estão mais alinhadas com a proexes, de figuras notórias, assim, que a gente pode procurar também? Que engraçado, porque eu vim com duas biografias na minha cabeça de pessoas que não tinham periscópio.
para dar de exemplo aqui. Mas então, duas de pessoas que... Ontem até a gente estava assistindo um filme sobre Beethoven. Beethoven e Mozart me chamou a atenção ontem. Se a gente for estudar essas duas biografias, são dois gênios que tinham uma cosmovisão muito grande em relação à sua especialidade, mas faltava outros atributos. Eles não tinham inteligência interpessoal, eles não tinham inteligência contextual, eles não tinham inteligência emocional. Então, veja como é importante essa questão de você ter não uma especialidade, pelo menos não ficar numa monovisão dentro da especialização, digamos assim, de você ter uma abrangência maior, ter esse periscópio, essa visão 360 graus sobre a realidade onde você está inserido, para não ficar essa super especialização, que na verdade a pessoa fica bitolada dentro daquela especialidade. Mas eu trouxe essas duas biografias que me veio na cabeça, que eu fiz essa associação com a falta do periscópio, e que até que ponto prejudicaram muito eles, justamente por essa falta de abordagem. Mas tem algum de vocês, assim, na PEX, que está estudando alguma biografia assim, interessante, que vocês já podem... Eu sei que estuda Santos Dumont, um monte de gente, né? Tem a biografia da Helen Keller também, que é um estudo de caso bem interessante, que é como uma pessoa cega, surda e muda consegue ampliar a sua visão, e aí tem essa questão cosmovisiológica, e ela passa a ser palestrante, autora de livros, passa a dar exemplo justamente por uma adversidade que ela teve, por uma carência, por ausência de sentido, ela conseguiu se sobressair e, enfim, ela avançou muito e deu muito exemplo para outras pessoas. É uma biografia interessante como estudo de caso parexológico. Agora, só complementando, um dos pontos que a gente está vendo que é preciso estudar também do ponto de vista de biografia é da própria CCCI. Porque hoje os casos referentes à PROEX, onde que nós vamos encontrar de intermissivistas? É entre a gente. Então, o que a gente está começando a desenvolver agora é a aplicação da metodologia do estudo de caso, com critérios mais bem definidos, para ser aplicado dentro da própria CCCI. Hoje nós já temos várias pessoas que podem começar a servir como estudo de caso para vários aspectos em relação à PROEX. E a melhor fonte, sem sombra de dúvida, é a CCCI, o Cognópolis aqui também, mas a própria CCCI como um todo. E tem alguns livros, João, que a gente estuda também, que são estudos de casos de pessoas que encontraram o seu propósito de vida. E aí, eu inclusive tinha colocado na paradoxologia, que a equipe de revisores acho que não gostaram muito dela, que é assim, a pessoa, quando ela está distante de uma determinada situação, às vezes é onde mais ela percebe o contexto dela. E os dois livros que a gente estuda na PEX, por exemplo, desses estudos de casos de pessoas que têm um propósito de vida, um deles, vocês certamente já ouviram falar, que é o John Wood, mas tem um outro que é o Jaume. Ele é um espanhol e ele escreveu o livro Sorrisos de Bombaim. Nesses dois casos, a pessoa, ela saiu do seu contexto, ela foi viajar, coincidentemente os dois foram tirar férias, e os dois, na distância do seu contexto, eles encontram um propósito de vida. Então, é bem interessante estudar, são duas biografias, são dois estudos de casos, e eu até anotei aqui uma frase do Exupéry, que ele diz assim, para ver claramente, basta mudar a direção do olhar. Para a gente refletir, às vezes a gente consegue enxergar mais sobre determinada situação quando a gente está distante daquela situação. Eu, por exemplo, eu passei 3 meses fora de Foz. Eu passei 3 meses fora de Foz. Eu tive uma expansão, assim, eu digo, gente, eu tenho que fazer... Eu antecipei uma série de metas que eu tinha. Existe um princípio do processo da viagem. Toda pessoa que viaja, não é só porque uma viagem bem feita equivale à leitura de uma biblioteca. Mas não é por causa disso. Porque quando a pessoa está fora do país dela, por exemplo, ela tem uma visão de visão maior. Isso é importantíssimo.
para a pessoa ver. Agora, ó, o que eu vejo é o seguinte, em matéria de experimentação, de investigação, de pesquisa, tanto local como global, tudo tem valor. Não é só aquele negócio de ter a visão assim, tudo tem de um lado do outro. Existe um caso que eu queria falar para vocês, que é o seguinte. Eu, durante muito tempo, pesquisei o processo de investimento, etc. Estudei o negócio na Wall Street, no Wells Fargo Bank. Uma das coisas que eu estudei foi o processo de commodities, que envolvia barra de ouro com moeda de ouro. Então, eu fui fundo nisso. Na hora que eu comecei a estudar isso, eu tive contato com muitos colecionadores. Agora, então, um homem uma vez chegou para mim e falou assim, escuta, você que faz pesquisa de tudo, me dê um modo de eu pesquisar o quê? Como é que eu vou pesquisar a minha situação? Aí eu perguntei para ele, o que você faz? Não, eu coleciono moedas. Pois é, e quais são as pesquisas? Aí ele começou a falar que ele via isso e isso. Não, você já olhou tudo, só falta uma coisa. Você já saiu por aí para achar moeda na rua? Aí ele vira para mim e fala assim, Valdo, eu coleciono moeda de ouro, você acha que eu vou achar na rua moeda de ouro no chão? Eu falei assim, vai. Insista, que nós vamos ver o que vai acontecer. Vocês acreditam que 3 anos depois o cara me trouxe uma moeda de ouro que ele achou na rua? Está no Rio. Eu já achei um monte de moeda na rua. A Cris, de vez em quando, está querendo olhar minhas coisas, quando eu passo eu olho. Uma vez eu estava com o Pedro e falei assim, olha, aqui é um bom lugar, tem moeda aqui. Isso aqui encosta. Na hora que está estacionando o carro, aqui tem moeda. Espera aí, ó. Cheguei lá, fui andando assim, peguei algumas moedas, dei para ele. Você está entendendo? Tudo é um processo de pesquisa. Por isso que você estava falando, que é aquela técnica de pesquisa básica que nós mesmos falamos. Você tem que olhar o cosmos em relação àquilo que você faz. E daí você vê o resto. Agora, por exemplo, essa da moeda de ouro. Quem é que ia esperar uma coisa dessa? E ele achou. Moeda é uma coisa que se acha por quê? Ela rola fácil, ela cai, a pessoa não acha, porque é pequeno. E ela rola fácil, qualquer lugar que esteja, ela cai. Então sempre tem moeda por todo lado se andar. Está entendendo? É só procurar que você acha. Não tem jeito. Isso é um fato. Até em construção a gente acha moeda. Tudo isso eu já vi. Entende? Agora, a pobreza leva para pesquisas depuradas, com detalhes. Você está entendendo? De modo que é importante ver os detalhes da experimentação. Professor Valdo, sim. Aqui no B, nessa questão que o senhor trouxe agora, o senhor percebeu a moeda? Chegou a ideia? Chegou a informação? O senhor disse, aqui tem moeda. Chegou a ideia? Eu já tinha experiência daquilo. Eu era garoto, e garoto, você sabe, cheio de vermes, sim, barriga grande, verminose, querendo comer doce de leite de todo jeito, e não tinha dinheiro, né? E todo o dinheiro que eu aplicava era para comprar livro, dicionário, etc., pelo correio. Então, o que se passa? Uma vez eu fui passar na frente lá da loja do Fernandes, que era perto da igreja, e eu vi um lixo assim, e aquele meu negócio de sensibilidade, né, que até hoje eu passo, né, passei a mão para ver, aqui tem dinheiro. Aí fui mexer assim e revolvi o lixo, uma coisinha à toa. Ele estava na sarjeta, o lixo, que veio da... Quando eu olhei, tinha aquele monte de moeda. Eu peguei as moedas, mas com aquela situação toda, gente, isso é daqui dessa loja, eu não posso levar isso, que seria um roubo. Então cheguei, coloquei papel em torno, arranjei aquele monte de moeda, cheguei lá para ele assim, eu achei isso aqui na porta da loja. Como é que eu faço? Você achou na porta da loja? Aonde foi? Estava no lixo, estava. Tu desceu, leva para casa. Se alguém julgou isso aí, seja nosso ou dos outros, errou. É seu. Você achou? Pode levar. Vocês já viram, né? Eu comprei vários livros com as moedas. Eu nunca mais pude esquecer isso. Outra coisa, em New York, em Londres, eu revolvi o lixo para ver. Tem um monte de livro aí na biblioteca, foi tudo que eu catei no lixo em New York e em Londres. Agora, Londres é que tem os melhores lixos do mundo. Lixo na porta da rua, assim.
Pelo seguinte, você pegava, e tinha um casal nosso que trabalhava lá com a gente, que eles montaram o apartamento só com material da rua. Mas, por exemplo, televisão novinha, jogada na rua. Londres tem disso. Agora, New York é que tem mais livro. Uma vez eu vi 62 livros num lixo só. E tudo arrumadinho. Não estava cuspido, não estava sujo, não estava manchado, nada disso, limpinho. Agora, o que é ruim é que a maioria de livros no lixo são romances. A pessoa que leu o romance ficou danada a vida. Porque romance, né, você sabe, tem muita besteira, né? Não presta. Eu peguei um cosmograma para trazer hoje, que é justamente essa situação. Tem um lixeiro aqui em Curitiba, aqui no Paraná. E ele recebia muitos livros de catadores de lixo e eles simplesmente tiram as páginas e vendem, né? Parece que é 30 centavos o quilo da página. E, de repente, um colega dele disse assim, escuta, por que você não monta uma biblioteca com esses livros? E aí expandiu a visão dele sobre o livro e ele criou uma biblioteca de livros recolhidos de lixo. Pois é. Então, é enorme essa biblioteca que tem lá em Curitiba, várias pessoas consultam, aprenderam a ler dentro dessa biblioteca. Então, é a visão sobre o livro que foi ampliada. Agora, a minha experiência de lixeiro, de lixão, de revolvedor de lixo, tem 60 anos. Agora, essa no exterior tem uns 40 e tantos anos. Entende? Agora, eu às vezes saía sozinho para revolver lixo em New York. Eu já sabia as ruas que davam mais lixo e tal, como é que era. E você vê aquilo que é bom, aquilo que não é. Agora, é impressionante a hora que você chega lá e vê 5 tratados de ciência, novinho, julgado na rua. Isso é impressionante. E o povo, às vezes, lá, já deixam tudo certinho, para não sujar, um empilhado com o outro, tudo para a pessoa levar. Tem muito disso. Professor, como que fica a questão do bagulho energético nessa situação? Depende da sua inteligência. Se você é uma pessoa inteligente, você não vai levar bagulho para casa, você vai levar só coisa de alto nível. Eu, por exemplo, tenho muito livro que eu deixei lá para os outros, que é romance, né? Romance pornográfico, eu não vou querer, né? A surfistinha, eu não vou levar isso para casa, para quê? Você entendeu? Vamos escolher, né? Aquilo que presta. Professor, esse é o caminho. Jarvis aqui, no B. Só uma curiosidade. Esse mesmo olhar, assim, eu pergunto porque várias pessoas chegam, né, até a minha pessoa, tal, pode ter esse mesmo olhar para fundamentação, para você estruturar o seu pé de meia, não? A pessoa tendo olhos de ver, assim, de verificar, que também, digamos, é uma situação bastante recorrente aqui das pessoas da CCCI com o estabelecimento da sua sustentação material aqui agora para a realização da Maxi ProEx. Eu estava até pensando que a história que o senhor falou tem tudo a ver com o tema, né, do verbete, o periscópio proexológico mesmo, de ver as possibilidades. Agora, olha aqui, ó, Gazeta do Povo, Vida e Cidadania, 9 de setembro, isso é de anteontem. Uma biblioteca tirada do lixo. Catadores da Vila das Torres se unem e montam acervo público com livros que são jogados fora pelos curitibanos. Está vendo? Isso foi publicado no dia 3 pela Bruna Maestre Walter e saiu aí na internet no dia 9. Julgavam o valor de um livro pelo preço do papel que ele continha. Aqui está falando o que é que tem. Um jeito de ampliar a visão do mundo. Fala quem é, como é que é, de que modo que é. Muito interessante. Gazeta do Povo, de Curitiba. Aqui na página 17, em Fatologia, na 7ª linha, se coloca a identificação das oportunidades evolutivas. Algumas oportunidades evolutivas, elas são bastante gritantes, são explicitadas de forma muito clara. Mas nem todas são assim. Não sei se você concorda comigo. Então, eu queria saber se lá na Apex, vocês já desenvolveram algumas técnicas, se vocês têm algumas características das sutilezas das oportunidades evolutivas. Como é que se identifica uma oportunidade evolutiva que não é gritante, que é mais sutil, que pode, inclusive, ser confundida com uma armadilha de ProEx, por exemplo?
Isso é complexo, Cris, porque às vezes realmente vem uma oportunidade para a pessoa que aparentemente ela é muito positiva, que, por exemplo, uma oportunidade de trabalho que a pessoa recebe. Ela vai ganhar muito dinheiro, é num lugar muito bacana, de renome, porém, ela não pensou na variável tempo. No caso, ali ela teria que se dedicar muitas horas de trabalho. Então, ela é uma oportunidade, mas não necessariamente é uma oportunidade evolutiva. E aí essa questão do periscópio, da nossa preocupação, principalmente no serviço de apoio, de ajudar as pessoas a elas pensarem nessas variáveis, nessas sutilezas. Então, a gente ajuda muito essas pessoas a olhar, a pensar, a analisar melhor as variáveis, a levantar perguntas, questionamentos em relação àquela oportunidade, se de fato é uma oportunidade evolutiva ou é uma armadilha de proexis. A gente utiliza até um termo que é as algemas de ouro, né? Quando a pessoa ela ganha uma oportunidade, mas ela vai vender o corpo dela em troca daquilo, porque ela não vai ter tempo para nada. Então, ela fica realmente de olho nisso. E também existem uma série, você mesmo comentou agora que tem uma série de oportunidades que a gente identifica, são gritantes, enfim. Mas aí a pessoa, ela resolve pegar várias oportunidades. Então, ela voluntaria em várias instituições conscienciocêntricas, ela quer escrever vários verbetes, ela assume uma série de responsabilidades. Mas, o que acontece? O resultado disso é uma exaustão, ela não dá conta daquele trabalho como ela deveria, ela acaba falhando com as pessoas, falhando com o grupo. Então, ela realmente medir isso. Tanto medir, ver o que realmente é uma oportunidade evolutiva, quanto também limitar essas oportunidades que existem, que têm excesso, principalmente aqui na Cognópolis. Aqui, ó, para você. Como posso transformar minhas vivências práticas assistenciais em vivências proexológicas multidimensionais? Eu acho que primeiro ela tem que mapear quais são os padrões da assistência que ela faz no cotidiano dela. Quais são os padrões, por exemplo, do público-alvo? Existe um padrão em problema que ela ajuda a solucionar? Ela começar a pensar nisso, a fazer uma análise da assistência intrafísica que ela faz. E ela começar a colocar algumas hipóteses em relação da atuação dela multidimensional. Por exemplo, tem aquela pessoa que ajuda muito outras pessoas que têm problema com dessoma. Ela ajuda mães que perderam filho, ela ajuda esposas que perderam maridos, enfim, na vida intrafísica dela, ela tem esse foco de atuação. Será que extrafisicamente ela também não está atuando para ajudar em dessomas? Ou em ampliar a lucidez do pós-dessomante? Então, são algumas hipóteses que ela pode levantar em função da atuação assistencial dela. Professor, por favor, analise a influência do parapsiquismo a fim de achar moedas. Esse está querendo, hein? Aqui está. Arlindo Alcadipani. Vocês estavam perguntando para o Arlindário, aí ele está perguntando aqui. Tá certo? Agora, ó, o problema todo é o seguinte: não há dúvida que o processo da psicometria ajuda a pessoa a achar moeda assim. Isso é um fato. Vocês têm que lembrar aquela minha condição lá de Vegas, em Las Vegas. E aí eu passei a mão assim nas máquinas, não, eu vou nessa aqui. E de lá estava escrito, ela estava out of order. Quer dizer, estava com alguma coisa atrapalhada, mas ela estava lá para ser usada. E eu peguei e coloquei minha moeda de $0,5 lá. Entende? Daí a pouco caiu aquela montanha de $0,5, um dinheirão que eu ganhei. Chamou atenção, todo mundo foi lá para ver, porque faz barulho a hora que dá o jackpot. Aquele negócio faz barulho. Entende? E chamou atenção mesmo. É o jackpot, que eles geralmente chamam. Jackpot. E o negócio foi na mão, assim, ó. É aquele negócio que eu falo, que eu passo a mão. A hora que eu vou comprar um livro, por exemplo, na livraria, está tudo, a livraria de livro usado, você está entendendo? Sebo, está aquela bagunça. Então eu passo a mão assim, ó, para ver.
Sabe como é que é? É uma do Monk. No Monk que tem mania, né, de passar a mão. Isso funciona. Você nota, não, aqui tem alguma coisa. Entende? Quase sempre você acha. Agora, na questão de moeda, é lógico que você pode sentir isso, se tiver. Então, é um rastreamento, do jeito que tem. Você sabe, tem aquela bola de metal que você vai colocando, você acha os metais no chão. Essas coisas acontecem. É igualzinho o processo da radiônica, a varinha para achar água, petróleo, é a mesma coisa. É um processo de psicometria. Agora, ó, lá no fundo, a gente tem que falar a verdade. Ninguém precisa de máquina nenhuma. É só exteriorizar a energia e ver se há uma diferença de sensibilidade. E se a pessoa desenvolver a sinalética, ela depura isso fica mais correto. Ela pode encontrar. Eu sou bom, a única coisa que eu sou bom para mim, para o meu gasto, indústria de fundo de quintal, é em matéria de livro. E às vezes é bom. Agora, as consciências me ajudam muito nisso. Eu já falei para vocês, aquele livro que eu estava procurando fazia 20 anos, eu estava esgotado, não achava em parte nenhuma. E eu já tinha visto o livro numa biblioteca. Mas fui para leilões, fui para todo lado, não consegui arranjar o livro. Então, um dia, eu estava em New York, quando eu fui entrando no hotel, chegou um dos nossos amigos e falou assim, ó, vai lá, na livraria tal, que eram alguns quarteirões que eu tinha que andar. E estava até para chover. Eu deixei todo mundo no hotel e falei assim, não, eu vou agora numa livraria, vocês me perdoam que eu tenho que ir lá. A hora que eu cheguei na livraria, eu fui direto lá no fundo, fui olhando na prateleira, fui vendo assim, quando eu vi, estava o livro lá. Quer dizer, quantos anos? Agora, a melhor da história é a hora que o cara veio me cobrar, mas quanto que é isso aí? Não, é $4, doutor. Aquele livro, para mim, valeria $4.000. Fácil. Você está entendendo? Ele pediu $4. Não, se é o seu preço, está tudo certo. Se é o seu preço, entendeu? Eu admiro, eu aceito. Professor Valdo, aqui na argumentologia que o senhor deu hoje, o item 8, liberalidade expositiva. A liberalidade positiva, peraí, deixa eu olhar aqui para você. Você quer saber o 8? Liberalidade expositiva, o desenvolvimento, a desenvoltura argumentativa glasnost. Isso aqui é o seguinte, por exemplo, você aqui, ó, a Milena escreveu lá o verbete dela da enciclopédia, mas ele é muito rígido, entendeu? Ele não sai, ele está em cima dos trilhos, ele não sai dos trilhos, sabe como é que é? Tem 70 sessões, mas o processo é rígido, é estrito, entende? Não dá para sair. Agora, na questão da argumentologia aqui que eu estou estudando, no dicionário, eu saio. O dicionário é feito com trilha, ele não é feito com trilhos. A enciclopédia tem que ser trilho. No dicionário pode ser a trilha. Então, por exemplo, eu uso no dicionário coloquialismo, gírias, eu uso essas pragas de linguagem que tem essas pestes que tem por aí, que eu já fiz uma listagem de 29, os que da vida, esse negócio, muito pronome que a pessoa usa, eu uso tudo lá, para mostrar o coloquialismo. Na hora que entra o coloquialismo, entra gíria, você está entendendo? Entra trocadilho, o dicionário tem a opção de trocadilho. Mas isso está dentro do conceito que ontem se falava no verbete maturidade exponencial? Tem a ver... É um processo da exposição madura, mas de acordo com o critério, a estilística que está sendo usada para aquela obra, para aquele livro. Tá, isso. A questão do dicionário tem isso. Tem isso, né? Obrigada. Professor, deixa eu só fazer uma pergunta bem rapidinha. Sobre quando o Gardner desenvolveu aquela teoria das inteligências múltiplas, lá em 85, lançou, combatendo a questão do QI tradicional. Isso, o senhor trouxe agora a questão de sair dos trilhos, né? Ele expandindo isso, de alguma forma ele... Eu penso que tudo tem que sair dos trilhos para criar renovação. Sim. A neo-verpo, a neo-ideia, o neo-constructo, a ideia nova, a ideia original, ela tem que sair dos trilhos.
Porque os trilhos significam rotina, é o ramerrão, é aquilo que está dentro de uma repetição normal. Agora, se você sai, é que vem a originalidade, vem a coisa nova, que tem que extrapolar. A neo-verpon, uma verdade relativa de ponta nova, tem que estar acima da mediocridade do dia a dia. E é isso que tem vínculo com o curso intermissivo. Então o processo todo é trilha, e não trilho. Ela está certa, é o que eles usam na PEX, eu já falei sobre isso. Está certo? É o jeito, é a saída. Né? Temos que trilhar os melhores caminhos. Está certo? Olha, eu espero mais 50 verbetes seus e depois também do seu excelentíssimo assessor aí do lado, tá certo? Vamos ver quando é que isso sai. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 91 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 18 perguntas online, 44 votos presenciais e 8 votos online. Os recados de hoje: o Regrisson sobre a jornada de educação, o Rui Bueno sobre a palestra da Asimvex, o Renato sobre a Leia dos Gênios da Humanidade e a Eliane e Liliana sobre o grupo Longevitar, sobre a IC Longevitar. Antes com vocês, o Fernando com o programa Amigos. Boa tarde a todos. Temos uma boa notícia para os associados do programa Amigo da Enciclopédia. Vocês se recordam que o domingo passado fizemos um sorteio mensal de agosto e nosso colega Alexandre Steiner ganhou esse netbook. E ele gentilmente doou novamente o netbook. Então nós vamos sortear agora em setembro. Tá? Então no dia 25 de setembro nós vamos sortear então o netbook novinho aqui que o Alexandre Steiner nos cedeu gentilmente para os amigos da enciclopédia. Então quem quiser renovar a sua assinatura ou aderir ao programa Amigo da Enciclopédia, basta ligar na recepção do CAEC, fazer com cartão de crédito no ato em poucos minutos, ou entrar no site www.enciclopediaconsciologia.org. Obrigado. Segunda semana de reeducação consciencial. Quinta jornada de educação conscienciológica. De 7 a 14, nós teremos quase 10 dias para focar na questão da docência conscienciológica. Na quinta jornada nos dias 7, 8 e 9, nós teremos 3 conferências, 4 mesas de debate para discutirmos, trocarmos ideias sobre a questão da docência conscienciológica. Falarmos sobre o que é praxis parapedagógica, falarmos sobre a importância da prática energética em sala de aula, e falarmos sobre cirurgia cognitiva, o que seria isso no processo de ensino-aprendizagem. Se você que é professor de Conscienciologia, está em processo de formação, ou tem interesse na temática, venha debater conosco essas ideias. Até hoje, nós temos o preço promocional para quem se inscrever. Mais informações, entre no site da Reaprendência, www.reaprendência.org/jornada, que você tem o folder digital. Ou então no site www.reaprendência, lembrando que é tia.org, para você poder assistir os vídeos dos palestrantes falando sobre seus trabalhos. Ou então entre em contato pelo e-mail, contato@reaprendência.org. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de convidá-los agora para as 15 horas para uma palestra online na Asimvex. O tema que vai ser abordado nessa palestra vai ser a Invex e a cogniciologia. A ideia nessa palestra é ampliar alguns conceitos da cogniciologia pela perspectiva do paradigma consciencial e relacionar, então, esses conceitos com temas da invexologia.
Entre os temas que serão abordados estão o desenvolvimento cognitivo, a questão do porão consciencial e os esquemas primitivos, a questão da recuperação de cons e as pesquisas de memória, memória implícita, memória explícita, o conceito de aprendizagem preparada e o desenvolvimento do conceito de inteligência até o conceito de inteligência evolutiva. Então vai ser agora às 15 horas, vocês podem acessar pelo site da Sinvex, www.asinvex.org. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Renato. Eu sou voluntário da IEC. A maioria de vocês conhecem os projetos que a IEC faz. Ela participa ou ela dá apoio, coordena grandes projetos, como foi o caso do condomínio Vila Consciência, aqui o próprio Tertuliário, o Mega Centro Cultural, dentre outros. Agora eu estou aqui para pedir um apoio para o projeto Aleia dos Gênios da Humanidade. É um projeto que a maioria do pessoal conhece, que estão sendo feitos esses bustos com as personalidades, né, consideradas gênios da humanidade. Esses bustos vão ser colocados aqui na área do CAEC, no caminho até o Holociclo, por aí. O escultor é o Bob, né, a gente conhece ele como Bob, é o Robertson. Bom, e esse projeto, ele está precisando de incentivo financeiro. Nós pedimos para quem pode colaborar, e quem está afim com a ideia, o custo de cada busto desse, ele está mais de R$500, mas a gente pede para as pessoas colaborarem com R$500. Quem pode, é lógico, colaborar com mais, a pessoa pode, né, como a gente diz aí, adotar uma personalidade dessa e doar mais dinheiro, se puder. Então eu vou deixar aqui o telefone da IEC e para as pessoas entrarem em contato. Nós vamos depois disponibilizar também um e-mail. O telefone da IEC é 2102-1411. Então, por favor, entre em contato. A gente, por enquanto, estamos aceitando, a gente faz o recebimento em cheque. Mas nós vamos ver se disponibilizamos outras formas, ok? Vou deixar o meu telefone também, pessoal, se alguém quiser ligar. 9911-7337. Obrigado. Boa tarde a todos. A IC Longevidade está convidando a todos os longevos e os candidatos a longevo para o nosso segundo encontro sobre longevidade, que vai acontecer no dia 1º de outubro de 2011, que é o Dia do Idoso, e nós vamos realizar esse evento na SOCIM. Tá? Estamos fazendo uma parceria com a Secretaria de Ação da Saúde Social da Prefeitura de Foz do Iguaçu, que fica ali no casarão da Praça da Bíblia. Bom, o encontro vai ser gratuito. Como já foi falado, vai ser no 1º de outubro, no Dia Internacional do Idoso. E entre os palestrantes está a professora Adriana Chalita, com o tema Saúde Cerebral. Também está a professora Tanice, Desenvolvimento Biológico e Desempenho de Habilidades Pessoais. O evento é gratuito e esperamos a todos vocês. Muito obrigada. Para amanhã teremos o verbete minuto a ser discutido, obviamente, em 120 minutos. A especialidade é cronologia. O autor, o professor João Paulo. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.